Bom, hoje eu vou falar sobre o tema que a gente separou, que é deixando as coisas velhas para trás. E eu queria falar sobre esse tema com vocês por conta desse ano novo que está por vir e esse ano velho que está se encerrando. E a gente precisa ter isso em mente, porque quando a gente não tem a noção de que um ano está se encerrando, a gente emenda um ano no outro, e isso não é legal. A vida é feita de ciclos e a gente tem que encerrar um ciclo para começar bem um outro ciclo. Como o Du sempre diz, cada ano é um caderno e a gente faz o caderno daquele ano, mas assim quando acaba aquele caderno vai para o armário, a gente começa um caderno novo. E não adianta a gente pegar as coisas velhas do outro caderno e pôr nesse caderno novo, que ele vai estragar. Então a gente tem que começar de novo. E para isso a gente tem que ter duas coisas claras, que o passado tem que ficar para o passado e a gente não precisa se preocupar com o presente e com o futuro. A gente tem que focar no agora e fazer o agora acontecer. E quando eu digo passado, são as coisas boas e as coisas ruins do passado, porque todas elas têm que ficar no passado. As boas a gente leva a gratidão e as ruins a gente leva o aprendizado. E é sobre isso que eu vou falar. Então vamos lá. Filipenses, que Paulo escreveu para a igreja de Filipenses. E o título é Prosseguindo para o Alvo. E ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, é que antes ele estava falando que ele tenta alcançar Jesus de todos os jeitos. E ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado em Cristo. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo. Então ele está dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para as coisas que estão por vir. E quando ele diz isso, ele não está falando só das coisas ruins. Eu já falei da história do apóstolo Paulo aqui para vocês. Ele era totalmente assim, sabe aquela pessoa da época que é criada na igreja? Ele era a pessoa criada na igreja. Só que ele seguia tanto a risca, a lei, a Bíblia daquela época, que quando Jesus surgiu, ele perseguia cristãos, porque ele não batia. Jesus não se dava bem com o povo da lei, porque batia muito de frente, porque eles não viviam o que pregavam, sabe? E Paulo matou um dos primeiros mártires cristãos depois de Jesus. Ele consentiu com a morte, ele matou vários cristãos. Então ele teve um encontro com Deus e aí ele mudou e virou um cristão. Ele virou um dos perseguidos, que no final da vida dele ele foi morto decapitado por causa de Cristo. E então ele fez muita coisa ruim, ele matou muito cristão, mas nessa altura do campeonato ele já tinha feito muita coisa boa, ele já tinha pregado para várias cidades, convertido várias cidades ao cristianismo, então ele já tinha feito progresso. Ou seja, ele tinha coisas boas e ruins no passado, e mesmo assim ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Então ele não se apegava nem às coisas boas e nem às coisas ruins. Ele perseguiu o que estava por vir ainda, ele olhava para frente. E eu acho importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente fala, ai, mas você está muito preso ao passado. Mas tem gente que fica presa às coisas ruins, tem gente que fica presa às coisas boas. E a gente não deve ficar preso a nenhuma das duas coisas, porque senão a gente sempre vai achar que o passado foi melhor e mais feliz que o agora, se a gente pensar aqui só nas coisas boas. E se a gente só pensar nas coisas ruins do passado, a gente vai levar esse fardo de um tempo que passou para o resto da nossa vida. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro passo, acho, para a gente começar um ano novo e já começar com essa mentalidade de que falta um mês para esse ano se encerrar e é um ciclo que se encerra. O Du falou uma coisa que eu acho muito legal. Ele disse que cada ano é um caderno. Acabou o ano, você fecha o caderno e guarda o caderno. A história tá ali, mas você não vai mais usar aquele caderno. Então, o caderno foi para a estante. Agora você vai começar um novo caderno. Então é isso, a gente vai começar um novo caderno já já e a gente precisa se desvincular dessas duas coisas do passado, as boas e as ruins. Mas, Stephanie, o que eu faço com cada uma delas? As ruins, a gente aprende e segue. Então, esse ano teve muita coisa ruim, muita tragédia, muita gente que perdeu parente. Eu não acho que seja um ano que todo mundo devia, sei lá, pular no ano novo e gritar, porque todo mundo tá com uma dor, sabe? Muita gente perdeu muita gente querida. Então, é um ano esquisito, é um ano
sei lá, nunca vi um ano em que tanta gente morreu assim. Mas o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que levar o aprendizado, tem que levar o que a gente tirou de bom daquilo, o que ensinou a amar, abraçar, valorizar. Nossa, como foi difícil ficar em quarentena, ficar longe de todo mundo, como a gente precisa um do outro, como a colaboração de um influencia em todos. Então a gente precisa levar isso adiante. Mas não necessariamente levar a dor, levar a tragédia. Não, isso aí a gente deixa para o ano que vai ficar. A gente vai levar o aprendizado. E as coisas boas, a gente leva a nossa gratidão, sempre a nossa gratidão. De Deus, muito obrigada por aquele ano eu conquistei isso, isso e isso, porque eu vivi isso, isso e isso, e foram coisas boas, mas agora eu vou viver algo melhor ainda, algo novo. Então, a gente leva aprendizado e gratidão, mas a gente não pode arrastar um ano velho para um ano novo, porque isso estraga o ano novo, entende? Se eu pegar as folhas velhas do caderno velho e tentar colar no novo, eu vou estragar o velho e o novo. Então, vamos deixar o passado no passado para viver um tempo novo na nossa vida. E isso em tudo. Eu vejo muita gente mais velha assim, às vezes eu vejo até no meu pai isso, que é aquelas pessoas que são fortes, são bem estabelecidas, são bem sucedidas, mas que elas não lidaram com o passado muito bem, então fica como se fosse uma bagagem, sabe? Aquela pessoa que tem um monte de barreira. Às vezes nossos pais são assim, porque, sei lá, na época deles era engole o choro e segue. E hoje a gente aprende a lidar com o que a gente sente. E aí as pessoas ficam com barreiras. Eu não sei se vocês conhecem, vocês estão entendendo? Vocês conhecem gente que tem essas barreiras, que tem medos, umas coisas assim que é falta de ter lidado com o que passou. Gente que foi trazendo uma bagagem e hoje tem medo e tem dúvida e tem alguma insegurança com algo que nem está acontecendo agora. É algo que já aconteceu há muito tempo atrás. E aí tem muito. A gente vê muita gente assim que fica ressentida, aquela pessoa inflamada, magoada, que já trata todo mundo com grosseria, tipo, ai, como você eu já vi, ai, não sei. Não, é tudo novo, é um tempo novo, é uma história nova que a gente está escrevendo. Então, que nem Paulo deixa esse conselho pra gente. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficando para trás, que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então, é importante a gente lidar agora, nesse fim de ano, com as coisas que aconteceram. E eu sei que tem gente que fala assim, Stephanie, como que eu vou lidar com esse ano, sendo que eu não lidei com a minha vida inteira? Então, é na hora de você lidar, de rever a tua história, ver se tem alguma parte que você precisa rever, algumas pessoas que você precisa perdoar, algumas pessoas que você precisa agradecer, para começar um ano com o coração limpo, com uma mente limpa, para que Deus possa te usar e escrever uma história nova para você. É muito mais difícil seguir em frente quando você está carregando vários pesos que não são mais úteis. É que nem você crescer e mudar de estilo e continuar mantendo as mesmas roupas velhas que não te servem mais, que não tem nada a ver com você no guarda-roupa. Coisa velha só traz tragédia, ou ocupa espaço no guarda-roupa, ou deixa a geladeira com cheiro de coisa podre. Coisa velha tem que ser jogada fora e a gente leva o que aquilo trouxe de bom pra gente. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E eu tô falando sobre isso porque eu não quero que isso aconteça comigo nem com vocês, a gente virar um ano e continuar com a mentalidade do ano velho, sabe? Porque se isso acontecer, a chance da gente estragar o ano novo é grande. E a gente tem tudo para fazer diferente, para tomar escolhas melhores, para cuidar mais da gente, para cuidar mais do outro e viver uma nova história. Mas para isso a gente precisa deixar bem resolvido o que já foi. A minha psicóloga sempre diz que a nossa vida é como se fosse uma linha, um barbante, uma linha do tempo, assim. E toda vez que a gente passa por algo muito intenso, ou algum trauma, forma um nó nessa linha. E é inevitável que ao longo do tempo a nossa linha fique cheia de nós. Então, alguma hora a gente precisa sentar com a gente mesmo, a gente de frente com a gente, e ir desfazendo cada nozinho. Ah, isso aqui me machucou, mas tudo bem, já foi, eu perdoo, eu entendo, e desfazendo o nozinho. Então, a primeira coisa eu acho que é essa, a gente saber deixar o passado no passado, tanto o passado bom como o passado ruim. A gente tira os aprendizados, a gente tira a nossa gratidão e a gente segue, até para as pessoas que passaram na nossa vida. Ninguém fica para sempre na nossa vida, tem gente que fica mais tempo, tem gente que fica menos, né?
E a gente não pode falar, ai, aquela pessoa esqueceu de mim. Não, às vezes é só o tempo dela tá na sua vida que acabou. Então a gente agradece pelo que a gente viveu de bom e segue em frente. E agora eu queria ler uma passagem em Mateus que Jesus fala sobre as preocupações da vida. Ou seja, você vai falar assim, Steph, eu vou deixar o passado para o passado, mas e agora? O que eu vou fazer para esse novo ano? Como eu vou fazer um novo ano dar certo? E Jesus dá o conselho para um ano dar certo. Ele diz: Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, ao quanto vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E ele diz assim: Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, essa é a parte chave, é o conselho final. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está falando é: o amanhã a gente resolve amanhã. O hoje a gente resolve hoje, que é o que eu já falei para vocês. E ele está usando o exemplo de roupa, de comida e bebida, porque os discípulos ficavam perguntando: mas a gente vai viajar e o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Que roupa a gente leva? E Jesus falava: não se preocupa, porque Deus sabe que você precisa dessas coisas e ele vai prover. É óbvio que a gente não tem que deitar na cama e entregar para Deus e falar: vai cair aí do céu roupa, comida e bebida para mim. Não, mas a gente tem que ter fé de que Deus vai prover, a gente tem que acreditar nele, assim como diz: busca primeiro as coisas do reino, busca Deus primeiro e a justiça de Deus, e ele vai abençoar, ele não vai deixar faltar nada na nossa mesa. A gente passou por um momento difícil, muita gente passou dificuldade, muita gente perdeu emprego, mas eu não vi ninguém próximo a mim passando tanto aperto, sabe? Deus proveu muito, fez milagre. Eu vi muita gente conseguindo emprego em tempo de pandemia e sendo muito bem sucedido, porque Deus é bom, ele não abandona, sabe? Ele provê. E então a gente não pode se preocupar com amanhã. A gente vai construir um ano novo? Vai, mas vamos viver um dia de cada vez, assim como a gente tem vivido. Então, eu vou dar o meu melhor hoje, eu vou me esforçar ao máximo, eu vou buscar Deus, eu vou manter meu coração limpo, eu vou manter minha mente limpa, vou me parecer com Jesus, eu vou ser amável. E assim eu vou construindo um ano bom, dia após dia. E é assim que a gente tem que pensar. Por quê? Porque se a gente fica muito no passado, a gente começa a ficar depressivo, né? Porque o passado ele não existe mais, ele já foi. E se fosse tão ruim a ponto de a gente não aguentar, a gente não estaria vivo hoje. E se fosse tão maravilhoso e perfeito, a gente ficaria lá e nunca mudaria. Então, não foi ruim o suficiente para nos parar e nem bom o suficiente para nos prender aquilo. Então, a gente tem que seguir em frente. E o passado fica no passado. Mas se a gente ficar muito no futuro também, a gente fica ansioso e nervoso com o que vai fazer. Então, na Bíblia tem os dois conselhos. Prossegue para o alvo, para aquilo que está à sua frente, deixa as coisas que aconteceram para trás e não se preocupa com o futuro, se preocupa com o dia de amanhã, porque com o dia de amanhã, se preocupa com o dia de hoje, porque o amanhã Deus vai prover, ele já está cuidando. Que nem eu já falei aqui também, até a oração do Pai Nosso diz isso. A gente fala: Pai Nosso que estás o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente pede o pão de hoje e amanhã a gente vai pedir o pão de amanhã e assim vai indo. A gente não fala: me dá o pão do mês inteiro. A gente vai dia após dia, porque Deus vai estar lá com a gente todos os dias. Ele não vai nos abandonar em alguma altura do campeonato. Então vai ficar tudo bem. E eu acho importante a gente falar sobre isso por conta disso mesmo que eu já citei. Um ano novo começa, e um ano novo tem oportunidades novas, tem tudo novo. E a gente não pode ficar com a cabeça no velho, presa às outras coisas. Esse ano foi um pouco desastroso e catastrófico, mas a gente pode mudar muita coisa. E eu, como eu já disse, né, eu acredito que uma pessoa também muda o mundo inteiro. Então a gente pode fazer a nossa parte. E a nossa parte vai fazer a diferença. Então, vamos começar já
pensar nessa mentalidade, ok, o ano tá acabando, mês que vem é o último mês, então eu já vou me preparar, digerir tudo o que aconteceu para começar o ano zerada, bem, com tudo certo, e vai dar tudo certo, vai ser um ano ótimo, em nome de Jesus, vai ser um ano muito bom. Que é óbvio, a gente vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter um monte de coisa, mas a gente vai vencer, porque Jesus está com a gente. E Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa torre forte. Quando a gente não sabe para onde correr, a gente corre para Ele, a gente encontra descanso. Essa é a nossa certeza. Por isso que a Bíblia diz: busca primeiro o reino de Deus. Se a gente tem nossa fé, se a gente crê em Jesus e sabe que Ele é a nossa salvação, nada mais importa, porque se algo der certo, a gente vai ter um lugar para agradecer no nosso secreto com Deus. Mas se algo der errado, a gente também tem refúgio em Deus, tem esperança em Deus, tem força em Deus. Então vai dar tudo certo, tá tudo bem, Deus tá com a gente. E a gente possa já começar a encerrar esse ciclo bem, sabe? Agradecer por tudo que a gente viveu, a gente foi difícil, mas a gente tá aqui, a gente tá com saúde, graças a Deus. E, sei lá, tem muita coisa para agradecer também nesse ano, mesmo que difícil. Eu vivi muita coisa boa com Deus nesse ano, mesmo que tenha sido um ano complicado para a maioria das pessoas. E é isso. Vou orar para a gente finalizar. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, a gente se coloca diante de Ti para Te adorar, para Te agradecer por tudo que a gente viveu esse ano, porque o Senhor sustentou a nossa casa e a nossa família. E o Senhor não deixou que a gente desfalecesse, mas o Senhor sustentou a gente, papai. Muito obrigada, Senhor, por esse imenso amor que nos alcançou e essa sua misericórdia. Muito obrigada por cada etapa vencida, cada dia vencido nesse momento de tanta dificuldade. Senhor, as coisas ruins que aconteceram, a gente escolhe deixar para trás. Nos ensina o que a gente tem que aprender. Nos ajuda a perdoar, a amar e deixar as coisas velhas para trás, mas que a gente possa viver um tempo novo, algo novo em Ti, de profundidade, em amor, que a gente possa se parecer contigo, Jesus, que a gente viva uma história nova para nossa nação, uma história nova para Bauru, para o Brasil, Senhor, e que o nosso país tenha uma transformação, Senhor, em nome de Jesus. Que essa transformação comece por nós, pelo nosso coração, pela nossa casa. Nós te entregamos esse ano que está por vir. Prepara o nosso coração e a nossa mente para os milagres que vão acontecer. E obrigada, Jesus, por cada vitória que está por vir. Eu te amo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês, viu? Boa semana. Deus abençoe.